cantar. Canta aí. Tá pronto? Vamos lá. O Santo Espírito és bem-vinda. E acorda os pais aí. Bem-vindo, dar encher esse lugar. É o desejo do teu coração. Seus inundados por tua glória, Senhor. Fala galerinha, beleza? Hoje nessa aula gravada a gente vai falar sobre como surgiu a Bíblia, tá bom? Nós vamos usar, você pode usar na sua apostila, se você não tiver eu vou te mandar as fotos. A apostila do primeiro ano, das páginas 16 em diante, tá bom? Mas eu vou falar tudo aqui, então se você quiser ler só para complementar. Mas a gente sabe, gente, que a Bíblia ela surgiu depois de aproximadamente 2.500 anos da existência da Terra. Ou seja, desde a criação, quando foi criado Adão e Eva, a comunicação, e Deus falava com as pessoas através da mensagem falada, Deus se comunicava com as pessoas. Deus falava para os profetas, Deus falava para o profeta, que o profeta falava para as pessoas. E a mensagem, a Bíblia, era transmitida de boca em boca, ou seja, o pai falava para o filho falava para outro filho, o filho falava para outro filho, e assim por diante. Tanto que nas histórias eles deram uma lei, eles deveriam colocar na cabeça dos filhos o motivo deles estarem viajando, eles estarem peregrinando, e aquela coisa toda, né? Aí depois o primeiro escritor da Bíblia aparece um camarada que foi educado no Egito, chamado Moisés. Ele era um hebreu de nascença, mas foi criado e educado no Egito. Aquela história que você conhece, né? Que a mãe colocou o bebezinho no cesto e isolou ali para não entrar água, colocou no rio, né? E ele foi achado lá no Egito. Enfim, ele foi educado muito bem lá, então ele seria capaz agora de escrever, né? Então Moisés escreve vários livros da Bíblia. Os principais estão Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que são chamados de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou também chamados de livros da lei, ou livros de Moisés, ou Torá, que é o livro que como chamam os judeus. Depois, a Bíblia foi escrita em vários períodos, ela demorou 1.600 anos para ser escrita, 1.600 anos para ser escrita, e nesse período em que ela foi escrita, foram aproximadamente 40 autores que escreveram a Bíblia, tá? 40 autores que escreveram a Bíblia, e eles viveram em épocas diferentes, mas se você observar a Bíblia, ela não se contradiz. Apesar de que alguns nem leram o que os outros escreveram, outros não se conheceram, vários deles, mas eles escreveram coisas coerentes. A pergunta que fica é como que ela foi montada, como que a Bíblia foi escrita e montada em si. Ela começa pelos judeus organizando boa parte do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Uma curiosidade, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. O livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito, que foi escrito por Moisés. A Bíblia também é dividida em Antigo e Novo Testamento. Você já sabe disso, mas vamos recapitular. Antigo Testamento é tudo aquilo que aconteceu antes de Jesus Cristo vir para a Terra. O Novo Testamento é depois da vinda de Jesus para a Terra, então é o Novo Testamento. Então, se você pegar a sua Bíblia, você vai encontrar uma divisão Antigo e Novo Testamento, tá bom? Novo Testamento depois de Jesus. Então, depois de Jesus, aí vêm os outros escritos, o Paulo, Tiago, Lucas, Mateus, Marcos escrevem também, que Marcos escreve ali o livro de Marcos, mas na verdade foi Pedro quem ditou para ele escrever. Tem o livro de João. Agora vamos falar sobre os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, por que tem 4 evangelhos? Contando as mesmas histórias, praticamente, né? Apesar de alguns contarem umas que não contem outra e tal. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam a história de Jesus, o período que Jesus esteve na Terra. Por que 4 vezes a mesma história? É a mesma coisa que você está dentro da sala de aula e acontece uma coisa. Vamos supor que um aluno, sei lá, deu algum BO lá com o aluno
e ele foi encaminhado para a coordenadoria, né? Pro Ronaldo. Aí o que acontece? Quando a professora for contar a história, ela vai contar de um jeito, porque ela estava vendo da frente da sala o que estava acontecendo. Quando o aluno lá do fundo contar, ele vai contar olhando de lá para cá, vai contar de outra perspectiva. A pessoa, o monitor que estava passando, vai contar detalhes que eles talvez perderam. E ainda alguns outros detalhes que nenhum deles viram, o Ronaldo vai perceber. Então vai contar também. Nisso tudo você tem evidências que marcam a história. Da mesma forma são os evangelhos. Cada evangelho foi escrito para um público diferente. Por exemplo, o Evangelho de Lucas ele foi escrito direcionado para Teófilo, né? Lucas ele começa o livro assim: ó, excelentíssimo Teófilo. Provavelmente Teófilo era um camarada assim muito importante, né, da sociedade, um cara muito culto, inteligente, porque a palavra excelentíssimo só era usada quando direcionava essas pessoas. Aí cada evangelho é contado para um público diferente. Então são pontos de vista diferentes que quando você monta, você tem o todo. Vamos falar sobre a validade das escrituras. Se você parar para reparar, muitas pessoas duvidam, mas como que eu vou acreditar que a Bíblia não mudou, que ninguém escreveu errado, ou que no passado tempo não escreveu errado? Tem alguns dados aqui que eu quero mostrar para você. Vamos falar do Novo Testamento, da validade do Novo Testamento. Você nas aulas de matemática, você já deve ter observado que você fala muito de Pitágoras, né? Pitágoras. Alguns duvidam, inclusive, da existência de Jesus, né? Mas eu vou comparar agora com Pitágoras. O que acontece? O camarada chamado Pitágoras, que a gente usa, teorema de Pitágoras e tal, não tem nenhuma palavra escrita por ele, registrada. Primeiro ponto. Segundo ponto, não tem nenhum registro histórico de que ele existiu. Nenhum, absolutamente nenhum. Também você não tem nada, nenhuma história contando, tem só especulações, mas ninguém sabe se Pitágoras foi uma escola. Eu digo escola porque era um grupo, alguns acham que é um grupo de pessoas, Pitágoras era um grupo de pessoas estudando matemática. Alguns acreditam que ele foi um homem, um matemático, outros acreditam que foi outras coisas e tal. E alguns que acreditam que esse grupo de estudos fundou uma escola, um colégio, etc. Então você não tem nenhuma evidência, mas a gente acaba acreditando por causa das obras que ficaram desse grupo ou dessa pessoa. No caso de Jesus Cristo, você tem muitas evidências de que Jesus Cristo existiu de fato. Você tem livros de outros historiadores não cristãos que escreveram sobre Jesus, sobre os milagres que ele fazia, sobre tudo. Então você tem muitos registros. Por exemplo, tem obras filosóficas que se usam hoje nas faculdades de 800 anos antes de Cristo. Só que você não tem nenhum manuscrito delas. Ou seja, você tem a diferença da data que possivelmente essas coisas foram escritas. Tem 1000 anos até o primeiro manuscrito. Ou seja, a pessoa escreveu uma cópia aqui. E aí essas cópias foram sendo reescritas até 1000 anos depois tem uma cópia do que a pessoa escreveu lá. O primeiro manuscrito. Ou seja, tem uma diferença muito grande, né, de tempo. Então, nesse período, realmente pode ter se perdido alguma coisa. Agora, quando a gente fala da Bíblia, por exemplo, Jesus ele morreu no ano 33. Os manuscritos que você tem das histórias dos evangelhos já são datados do ano 95, ano 100. Ou seja, pouquíssimo tempo depois, você tem manuscritos hoje originais. Você tem os manuscritos, né? Cópias. Você tem cópias registradas logo depois desse período. Para finalizar essa parte da Bíblia aqui, nós temos a questão dos achados, dos escritos de Qumran. Né? No ano 1947 foram encontrados, né? Aquela história que eu acho que eu já contei, mas teve um pastor de ovelhas que estava perto do Mar Morto, que estava cuidando das ovelhas. Uma ovelha se colocou dentro de uma caverna, de um buraco, né? Ele jogou uma pedra lá dentro para tentar assustar, para que ela saísse, e ela acabou ouvindo um barulho de algo quebrando, e lá eles encontraram muitos manuscritos da Bíblia ali, assim, de cópias confiáveis, né? Isso foi datado do ano, aproximadamente do ano 1100, ali da nossa era, né? Depois de Cristo. Ou seja,
Quando eles pegaram aquelas cópias da Bíblia e compararam com as de hoje, em 1000 e poucos anos, não deu diferença nenhuma, estava exatamente igual. Um dado do passado também, que os copistas, aqueles que copiavam a Bíblia, se chamavam massoretas. Eles copiavam, no caso do Antigo Testamento, eles copiavam e eles tinham uma lei entre eles. Por exemplo, eles estavam aqui copiando em hebraico, e eles inventaram, inclusive, um sistema para a gente poder ler, porque o hebraico não tem vogais, então eles colocaram um sistema para a gente poder entender, para quem for estudar o hebraico entender. E vamos supor que caísse um pingo de tinta num lugar errado que parecesse mudar o sentido. Então eles colocavam fogo nessa cópia e começavam a copiar tudo de novo. Ou seja, se você analisar todas as partes, as etapas da Bíblia, você vai perceber que ela é extremamente confiável, tanto quanto qualquer livro que foi escrito agora. O que torna a Bíblia mais confiável ainda, para mim, é o fato de que ela, quando você lê ela, você tem coisas incríveis que acontecem. Eu inclusive, consigo perceber que Deus transforma a gente quando a gente começa a ler a Bíblia, porque a gente começa a mudar de ideia, a gente começa a cumprir aquele verso que a gente está decorando, que é: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia ela acaba nos transformando, ela acaba nos mudando, nos moldando. E você percebe, além disso, que essa mensagem que está na Bíblia, que é tão antiga, que foi escrita há tanto tempo, ela é atual, ela serve para os dias de hoje perfeitamente. Você não perde dali. Claro que tem textos um pouco mais complicados, mas aí você precisa de um estudo. Você não pode simplesmente ler e achar vagamente. Você precisa de um estudo do texto para poder compreender. Finalizando, a Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita. E ela depois, pelos líderes religiosos, depois judeus, começaram a montar ali por volta do ano 200 da nossa era, 200 depois de Cristo, começaram a organizar o Novo Testamento. E aí nós temos a Bíblia, então, moldada aos poucos, que nós temos hoje. Nós queremos que ela é a palavra inspirada por Deus. Nós estamos falando sobre criacionismo, né? Criacionismo e também introdução à Bíblia. Então eu encontrei um poema que eu decorei há bastante tempo. E esse poema ele resume o que a gente está vendo aqui, tá bom? Esse poema diz assim, olha. Solta o fundo musical aí. Na verdade eu mesmo que vou soltar depois na edição, né? Mas tudo bem. Soltando aí. Deus fez o mundo do nada e em 6 dias terminou. 2/3 de água em cima e o mar na terra plantou, e o céu bordado de estrelas suspenso no ar deixou. Um arco-íris pintou no céu como diadema, o sol nascer da cor de ouro e morrer na cor de gema, e no crepúsculo da tarde nos deixou um poema. A sua força suprema deu velocidade aos ventos, deu às aves asas soltas para bailar o firmamento, porque Deus é único de perfeição 100%. Sem o seu consentimento, nada se move na terra, o seu projeto não falha, sua previsão não erra, a máquina não enferruja nem seu eixo emperra. Seja no ar ou na terra, Deus é puro e escorreito, deu à lua 4 faces e nenhuma dá defeito. Toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito. O universo perfeito pintou de todas as cores, deu ao chão um manto verde e ornamentou de flores, com jardins e florestas e entregou aos pastores. Cuida bem dos pecadores, que para Deus isso é comum, e ainda deu um anjo de guarda para cada um. Cuida de todos os filhos sem se esquecer de nenhum. Deus é 3 pessoas num, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém foge do seu olho nem escapa do seu manto, se transporta sem andar e voa sem sair do canto. A chuva que cai do manto, gota a gota é peneirada, o rio de água doce, o mar de água salgada, que a natureza obedece a quem fez tudo do nada. Visita cada morada no dia a dia sagrado. Ninguém pensa qualquer coisa que ele já não tenha pensado, porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. De poder ilimitado, ele é onipotente, de saber absoluto, ele é onisciente, e por estar em toda parte, ele é onipresente. Com a sua mão potente, ele é o comandante da nave, que a bordo do cosmo faz girar o globo suave. Dos desígnios e mistérios, ele é o dono da chave. Quem tira do olho a trave enxerga os defeitos seus, que Deus é dono de tudo, até da fé dos ateus. Pois até quem não tem fé sabe que o dono de tudo é Deus. E até a próxima. Valeu! No.